Olá, boa noite. Aguardando o pessoal entrar na live de hoje, que vai ser muito interessante. Vou colocando o nome aqui. Oi, tudo bem? Vou colocar o nome da live aqui pra gente poder discutir. Oi, Camila, já vi que tu tá por aí. Tô só colocando o nome da live aqui pra gente começar. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Então, gente, vamos conversar um pouco hoje sobre um tema que eu acho super importante, né? Que são os bicos artificiais que estão aí presentes, né? Na vida aí das mamães e que muitas têm dúvidas se na realidade os bicos artificiais impactam ou não impactam nas questões, né, de amamentação, fala e introdução alimentar. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, porque recém, né? O Instagram tá avisando. Se vocês tiverem alguma mãe, alguma amiga, né, que vocês conhecem, né, que esteja nesse momento de introdução alimentar, o bebê iniciando a fala durante a amamentação, aperta aqui no aviãozinho e manda, né, essa live, porque vai ser show de bola essa live hoje, tá? Se tiver alguma gestante amiga também, encaminha também, porque a gente vai trazer muita informação, tá? Eu tô muito feliz com a minha convidada de hoje, que é a Camila. Eu vou apresentar daqui a pouquinho ela pra vocês. Tô até meio nervosa, assim, de fazer essa live com ela, porque ela é uma pessoa muito maravilhosa, uma profissional muito maravilhosa. Vamos ver aqui, o pessoal tá entrando. Camila, vou te chamar, tá? Pra gente começar já a falar sobre esse assunto, que é super importante. Então, eu vou chamar aqui a Camila Ramos para conversar com a gente sobre os bicos artificiais. Camila, vai me dizendo aí, te chamei. Oi! Ok, tá me ouvindo? Tô te Eu te ouvindo. vejo e te ouço. Tudo Ah, que bem? bom. Eu Ai, tô bem, e tudo você? bem. Eu tava aqui falando que eu tô muito feliz de tu estares aqui hoje, né? E eu vou te Eu apresentar. aqui estou. E eu vou te apresentar. Eu é que estou feliz. Ah, Você falou que estava nervosa, eu que estou ansiosa para falar com o seu público. Um prazer estar aqui com você. Eu estou muito honrada de poder participar dessa live. Foi um prazer. A gratidão e a alegria é toda minha. ai, Camila! Eu ia dizer exatamente isso. Assim, eu vou te apresentar, então, assim, ó. A Camila é muitas coisas que eu vou contar pra vocês, mas assim, a Camila foi uma pessoa que eu conheci. Ela é de. Eu não sei se tu é de Belo Horizonte, mas tu mora em Belo Horizonte, né, Camila? E eu conheci a Tô. Camila em BH, quando eu fiz a minha pós em saúde materna e infantil lá em Belo Horizonte, na Mami Bem. E a Camila foi minha professora, né? Então eu tenho muito orgulho de ter sido aluna da Camila. Acho a Camila uma profissional Oh, fantástica. Eu amava as aulas da Camila, obrigada. né? E acho assim que ela trabalha Obrigada. muito bem com essas questões, né? De disfunções orais, enfim, de amamentação e um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, né? E aí, pensando que eu acho que esse tema é um tema super importante, né? Eu acho que os bicos artificiais estão aí na vida, né, das mães, na maternidade, e muitas têm receio de usar, outras usam, eu acho que não tem problema nenhum. Então, acho que seria legal, né, falar sobre isso, e aí eu pensei em chamar a Camila para conversar sobre esse assunto. Então, agora eu vou te apresentar oficialmente, tá? Então, a Camila Ok. Ramos, ela é fonoaudióloga, ela é consultora em amamentação e alimentação infantil, tem especialização em saúde materna infantil, em dificuldades de alimentação e desenvolvimento infantil e é mestre em bioengenharia. Né, Camila, queria que tu falasse um pouquinho, né, te apresentasse, falasse um pouquinho, né, dessa tua relação aí com essa questão de amamentação, introdução alimentar, fala tudo isso.
Ok, então eu já falei que eu estou muito honrada com o convite, é um prazer poder falar para você, conversar, ter esse bate-papo, conversar com o público, responder as perguntas que foram feitas, as outras que vão ser feitas ainda. Então é muito, muito bom rever as pessoas, né? Porque agora a gente já não se encontra mais, mas poder ter esse contato, né? Que é muito, que é essencial, ele é essencial, né? Para assistência e o que hoje a gente está precisando aí, né, dessa humanização e desse esse contato, né? Porque a gente tá tendo poucos contatos presenciais, mas nós que somos da saúde, nós temos que acolher essas famílias nesse momento que elas já estão mais sensíveis, igual você está falando, né? Os bicos, tem família que vai usar, tem família que não vai usar, tem família que vai precisar disso porque acredita que é uma solução. E a gente sabe que os bicos artificiais, eles são socialmente, culturalmente aceitos. Né, para poder, eles veem uma forma de acalmar, e às vezes para aquela família vai acalmar. Então, nós temos que fazer uma boa escuta, não esquecer do que acontece na anatomia, na fisiologia, no desenvolvimento, para a gente poder também alertar, dar a informação adequada, mas ao mesmo tempo sendo acolhedor e mostrando o caminho para essa família, até para essa família se sentir segura na decisão que vai ser tomada. Então, acho que isso é importante, né? Não é só, não é fazer proibições ou impedimentos, mas é ouvir o que essa família pensa sobre os bicos artificiais, a gente ouvir aquilo e poder também apresentar para essa família de forma adequada quais são os impactos que o bico artificial tem, que também não somos nós que somos contra ou que nós somos rivais ou inimigas, né? Que também tem essa, né, Ideia. esse rótulo, essa ideia, exatamente, essa ideia de que não pode nada, porque nós somos, né, carregamos a bandeira do aleitamento, e não é só, a gente sabe, né, dos prós e dos contras, né? Então, assim, todos os benefícios do aleitamento e todas as questões que um bico artificial pode causar, né? E aí eu acho que é bem legal a gente começar a pensar, então, assim, na realidade, como que a criança desenvolve, É, né? Que foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo. Então, quando eu comecei na minha formação, eu sempre achei interessante o desenvolvimento da criança. Só que na minha formação, eu ainda preferia o idoso. Só que quando eu cheguei na disciplina de neonatologia, eu vi que a gente tinha, para a gente até fazer um atendimento melhor para uma criança maior, para um adulto e para um idoso, eu tinha que entender do desenvolvimento. Então, eu fui começando a me apaixonar e entrei para a área da neonatologia e da pediatria e não saí mais, né? Então, foi a partir desse, foi apaixonante. Antes eu preferia o idoso e depois eu não consegui sair mais da neonatologia. Por quê? Porque tudo tem uma explicação nesse desenvolvimento. Então, eu acho que isso é o que me encanta. Por isso que eu entrei nisso. E quando fui fazendo, eu falei, vou fazer especialização em desenvolvimento infantil. Vamos ver o que pode dar de errado ou não, né, nesse desenvolvimento. E aí a gente vai entendendo o que pode acontecer com a introdução dos bicos artificiais. Então, para a gente poder entender um pouquinho desse desenvolvimento, a gente vai pensar que o bebê, ele nasce com uma habilidade, com as habilidades orais, ele vai nascer com os reflexos. E a sucção vai ser a habilidade que esse bebê vai comer, ele vai precisar para se alimentar. Então, até 6 meses de vida, né? Então, 4, 6 meses de vida, a criança ela vai obter o alimento dela pela sucção. Então, é a função primordial. E a sucção, que vai ser essa experiência comum, é pela boca, pela experiência oral, que a criança vai desenvolver o crânio dela. Se a gente pegar uma foto de um crânio de um bebê e de um crânio de um adulto, até de uma criança maior, a gente vai ver que é bem diferente. E aí, por quê? E aí a gente fala assim, mas como cresce? Será que é só ganhar peso? Não, é um crescimento que é diferente. Então, essa criança suga, só que aí a gente vai pensar, então se ela suga o peito, ela suga a mamadeira. Mas aí é que tá. A sucção ao seio é o padrão ouro para o desenvolvimento. Para um desenvolvimento que o rosto vai crescer harmônico, equilibrado, né? Então, essas estruturas aqui, elas vão ter um bom desenvolvimento, cada parte, né, óssea e muscular.
Então, quando a gente está falando do desenvolvimento da criança, do rosto da criança, para a gente poder ter, a gente vai pensar que para a gente poder ter uma boa alimentação, uma boa respiração, uma boa fala, eu preciso de desenvolvimento do osso, do crânio e de toda a musculatura do, né, facial. Isso. E isso vai ser. Pode Não, eu ia falar. te perguntar justamente Eu, isso, que a gente tem algumas estruturas, né? Por exemplo, lábios, língua, palato mole, palato duro, mandíbula, né? E elas precisam estar em equilíbrio, vamos dizer, em harmonia, para que essa criança, esse bebê, enfim, consiga desenvolver nessas questões de fala, de mastigação, de respiração, enfim, né? E aí, é isso que eu ia te dizer, né? O exato. padrão ouro, né? O que a gente espera para esse desenvolvimento, para esse crescimento, né, Camila? Exatamente. Então, quando a gente brinca, né, de a sucção, aí a gente fala sucção ao seio. Aí a gente brinca agora, né? Boquinha, antes falava boquinha de peixe. Aí a gente fala boca de jacaré para abocanhar e com a boca depois o lábio para vedar. Uhum. Por quê? A gente vai precisar, na sucção ao seio, o bebê ele vai ter que fazer muito movimento. Então, principalmente de língua e da mandíbula, que vai fazer muita movimentação. Então, essa movimentação que vai permitir os primeiros crescimentos da cabecinha do bebê. E aí tem que fazer atividade física mesmo. O bebê vai fazer um esforço. E esse esforço é essencial, principalmente por causa desse movimento da língua e da mandíbula, que vai ajudando toda essa movimentação dessa musculatura, que é a musculatura que vai fazer ir para frente, né, vai, abaixa, vai para frente, vem para trás, sobe. Esse movimento complexo é que vai permitir esse crescimento. E aí, quando a gente tem o seio na boca do bebê, independente do tamanho do seio da mãe, independente da estrutura mamária, nós temos ali uma mama que quando entra na boquinha do bebê, aquela boca do bebê e a mama faz aquele modelo que a gente, né, brinca muito, e até a Kelly Carvalho fala, que é de chave fechadura, né? Então vai dar aquele encaixe e a mama da mãe vai acoplando e ela vai se tendo ela muda o formato dela ali, ela toma o formato, ela se configura de acordo com a boca da criança. Então isso vai fazendo com que esse crescimento seja bem harmônico. E é o movimento da língua, porque a língua vai ter uma grande função, principalmente esse movimento da ponta da língua, para poder tirar o leite, é que vai fazer esse crescimento, essa movimentação ser completa. E aí, o que que acontece? Quando essa ponta da língua levanta e ela aperta a mama na boca do bebê, né, contra o palato duro, né, que é o céu da boca, para quem, né, não é a fundo aí na área, é esse movimento, esse apertar, essa mama encostando em toda a boca do bebê, é que vai fazer com que o formato da maxila, o formato do céu da boca, ele fique mais retinho. E aí depois ele vai impedir que ele fique num formato que seja, que a gente fala que é atrésico, um formato, né, que vai ser mais fundo, porque isso vai impedir. Então a gente vai ter um palato que vai desenvolver, vai crescer. E por que isso é importante? E aí tá, porque o osso, né, a maxila que vai estar aqui, ó, separando a boca do nariz, se ela crescer mais para cima, isso vai atrapalhar na minha respiração. Se ficar muito para cima, isso vai atrapalhar na fala. Porque, olha, tá, dá, na, tem que encostar lá no céu da boca. Se esse céu da boca tá profundo, isso vai poder ter uma consequência. E é exatamente aí que entra, quando acontece a introdução dos bicos artificiais, o jeito que o meu bebê mantém a língua e o jeito que ele vai sugar é diferente. Então, o meu cérebro vai ficar armazenado ali, que ao invés da ponta da língua subir, ou ter que apertar aquela estrutura toda de mama ali contra a boca, ele não precisa desse esforço tão grande. Ao invés de fazer movimento, o bebê vai ter que fazer pouco movimento e vai fazer vácuo lá. Então ele vai só sugar com pouco movimento, mas com mais vácuo, com pressão negativa. Então ele fez isso e ao invés de mexer a ponta, ele vai começar a mexer a parte de trás da língua. Então a postura da língua, ao invés de ficar uma postura alta, ela vai ficar baixa.
e isso vai alterar. Então, pensa, eu tinha que fazer um esforço para tudo crescer, para ficar forte, a musculatura forte, e agora não. Agora, o que que eu tenho? Eu tenho bicos que são de formatos diferentes, materiais diferentes, que o formato desse bico não muda dentro da boca. Então, a boca é que vai ter que vai ter que mudar Moldar. a sua exatamente, se molda para receber o bico artificial, que pode ser a chupeta ou o bico da mamadeira. Pois é, Ao então. invés, Ah, desculpa, Camila. pode falar. Mas então, Não? nesse ponto que tu tá, eu achei uma questão legal aí, tá? Da gente abordar. Bom, tu tá falando então que a cavidade oral, então, vai se moldar a esse bico lá que eu tô introduzindo, né? E aí, a gente tem aquelas coisas de bico ortodôntico, bico isso, bico aquilo. Existe uma chupeta, vamos dizer, melhor, uma chupeta que traga menos malefício, que seja mais benéfica, vamos dizer assim? Ou tudo que é chupeta vai ter, vai trazer os mesmos problemas para esse bebê, para essa criança? Excelente pergunta, Jamila. E assim, os estudos mostram, nós temos vários pesquisadores, inclusive o Pedro Vinha, que é, né, um odontopediatra magnífico, e ele desenvolve muitos estudos. Então, ele é da odontologia. Então, a gente vê que tem a pediatria, a odontologia, a fonoaudiologia, né? Que tem muitos estudos, então, ou seja, são estudos multiprofissionais falando dos bicos. E aí tá uma pergunta, né, que você fez, qual é o melhor? Qual que traria menos Impacto. malefícios? Qual que vai trazer menos? Não existe uma marca, não existe um modelo que a gente pode falar assim, esse aqui vai trazer menos. O que os estudos mostram é que cada um Pedro Vinha. cada Pedro Vinha, que a Paty está É. perguntando. Paty, é Pedro Vinha. Que todos os estudos mostram que os bicos artificiais causaram algum prejuízo nas funções no desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, pode estar mastigando bem, mas às vezes vai ter lá uma respiração oral. E ele mostra, ele fez estudos longitudinais, ele acompanhou e até mesmo né, no congresso da Mami Bem que teve, o último congresso, ele mostrou. Então, às vezes as crianças estavam desenvolvendo bem, mas tinham compensações posturais e que traziam impacto na respiração também, eram respiradores orais. Então, existe uma marca segura? Não. O que os estudos mostram é que os bicos artificiais, eles trazem prejuízo, algum tipo de prejuízo para o desenvolvimento. É claro que a gente vai precisar sempre considerar, porque às vezes a gente vai falar assim, meu filho usou e não teve nada, eu usei. A gente vai pensar que existem fatores genéticos também, tá? Que podem favorecer mais a presença de mais problemas e tem a tríade intensidade, frequência e duração. Então, quanto tempo, né? E a gente sabe quanto tempo essa criança usou esses bicos artificiais, qual que era a frequência que essa criança usou. Mas aí vocês vão perguntar, qual que é a frequência ideal? Então, a gente não tem nenhum estudo, e é o que a gente brinca às vezes nas aulas. Infelizmente, ou felizmente, não se tem um estudo que comprove que os bicos artificiais trazem benefícios para o desenvolvimento. Não tem. Todos os estudos que existem, e eu não estou falando no Brasil, no mundo, aponta algum prejuízo no desenvolvimento. Aí vocês vão falar, mas Camila, não tem estudo. Se alguém conhecer algum estudo que fala que traz benefícios, pode mandar para a gente, porque já foram feitas várias, tem capítulos atualizados de livros, artigos. Não existe até o momento. Alguns que apontavam benefícios, quando se foi ver, tinha conflito de interesse, porque foram patrocinados por indústrias artificiais, né, de bicos artificiais. Então, aí fica meio duvidoso o resultado também. Então, é isso que a gente tem que ver, tá? Então, tem que se pôr na balança. E Camila, a gente tá falando da chupeta, né? Mas, na verdade, a questão da mamadeira, o comportamento é similar, né? Não, porque as mães, assim, compram a mamadeira no exterior, a mamadeira anti-refluxo, a mamadeira
XYZ, porque disseram que o bico daquela mamadeira é muito parecido com o peito, é igual ao peito, é muito similar, e o bebê vai acoplar então a boca igualzinho acopla no peito e por isso não vai ter nenhum prejuízo, né? Em relação à Isso. mamadeira também funciona mais ou menos como tu explicou da chupeta, né? Exatamente. Vai funcionar do mesmo jeito. E aí, com a mamadeira ainda, a gente vai ter um grande agravante, porque a criança vai ver que quando ela faz pouquinho movimento e pouca força, essa criança tira muito leite. O leite vai sair. Aí o que que acontece? Num fluxo igual o tempo todo, do início ao fim, e aí a criança vai encher a barriguinha muito mais rápido. Então a criança vai acostumar a fazer pouca força, pouco esforço na realidade, pouco movimento e encheu a barriguinha bem rápido. Uhum. E quando a mãe, por algum momento, falar, vou pôr ao peito, né? Vou colocar o peito ali, a criança vai ter que fazer, abrir a boca, ela vai ter que abrir uma boca maior, não vai ser só uma boca menor, né? Por causa do tamanho da mamadeira. Então já vai ter uma configuração diferente. Aí o cérebro vai achar estranho, mas por que que tô abrindo esse bocão? Né? O cérebro vai pensar. Aí abriu. Agora, eu tô fazendo pouca força e não tá saindo leite. Aí a criança tá com fome. O que que ela vai fazer? Vai chorar. Ela vai ficar nervosa porque não tá saindo, porque demora para sair o leite, porque ela vai ter que fazer uma força. Aí começa a sair no início da mamada pouco leite, depois que a criança vai sugando, vai saindo mais leite, o fluxo varia. Na mamadeira é o mesmo fluxo o tempo todo. Então a mamadeira também altera esse formato, né? Essa posição da língua, altera o movimento que as estruturas fazem e altera também, isso vai trazer impacto na força da musculatura. Ao invés de eu ter uma força, um lábio que veda, uma musculatura, né, que vai ficar forte fazendo isso, a gente vai ter uma musculatura que vai ficar mais fraca. E aí o meu bebê, o que que ele vai querer? Ele não vai querer aquilo que é mais difícil. O cérebro do bebê é muito esperto, Uhum. né? Ele vai aprendendo, ele vai falar assim, uma hora é difícil, uma hora é fácil, eu quero mais fácil. Como vai demorar um pouquinho mais para encher a barriguinha, o que que ele diz? Não, chora, né? É a forma dele comunicar. Chora, solta, morde, prende. Então, por isso que às vezes muitas mães podem sofrer com mordidas, uma boquinha que não abre muito. Então, uma linguinha que fica assim, ó. Por quê? Porque é só o dorso que está movimentando a ponta não sobe. Uhum. Então, isso vai trazer o quê? Ah, não, então tá, eu larguei o peito. Aí isso traz o desmame, aí larga o peito, continua na mamadeira. E aí é que vem a outra parte, que Camila, é a transição alimentar. é isso que eu ia te falar. Antes da gente chegar na introdução alimentar, tem um momento, acho que tem dois momentos aí, né? Um é, por exemplo, aquela mãe que, vamos pensar, tá lá no início da amamentação e precisa de um complemento, né? E aí, como oferecer esse complemento? Às vezes é difícil ter uma orientação de oferecer de copo, né? O que a gente mais vê é oferecer de mamadeira e a mãe acha assim, é uma, duas vezes, três vezes no dia, pouca quantidade, não vai impactar na amamentação. Isso é um ponto que eu acho que a gente podia trazer. E o outro é no retorno ao trabalho. Né? Quando essa mãe, então, vai lá, faz todo um processo, né, de armazenar leite, sai de casa, o cuidador tem que oferecer. E aí, muitas vezes, quem está cuidando tem muita dificuldade de ofertar o copo, seja ele aberto, com bico rígido, enfim. Acha que o bebê não tem capacidade porque o bebê derrama, e a gente sabe que, na verdade, o bebê tem que ser treinado, e este cuidador também, porque não vai ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez que o cuidador vai se sentir seguro e criança vai adaptar, né? Mas a gente vê muito uso da mamadeira no retorno ao trabalho também. E ali na frente tem o impacto do desmame precoce, que foi um pouco isso que tu falou, né? Acho que seria legal a gente falar um Exato. pouco por que a mamadeira interfere nesses momentos, assim, né? E eu acho que isso é interessante a gente falar também. Exato, né? Então, o primeiro fato a mamadeira vai interferir, né? Por causa de uma boca que vai fazer outro formato. Então, a criança vai ficar muito mais fácil. Então, músculos ali que teriam que movimentar, porque movimentam no peito, não vão movimentar na mamadeira. Uhum. Então, torna a musculatura mais fraca. Ela vai funcionar, vai ter uma menor mobilidade.
Então a minha musculatura vai fechar, vai movimentar menos, vai ficar mais fraca, que vai trazer esse impacto, que aí causa o desmame. E aí o meu bebê, na hora que ele vai receber um leite na colher, né, na colher dosadora ou no copo, que demanda uma busca ativa dessa musculatura também, a minha criança não consegue. Por quê? Porque ela está mais passiva. Aí eu estou mexendo o dorso da língua. O que que é o dorso? A parte de trás da língua. No copo e na colher, eu preciso mexer a ponta da língua também. Então, lá na cabecinha do meu bebê, vai ficar marcado que como que eu faço? Eu tô mexendo a língua e o leite tá vindo para dentro da boca. Aí o que que o adulto acaba fazendo? Derramando. Aí ele joga o leite na boca da criança e aí a criança vai ficar com aquele rio de leite na boca, ou engasga, ou escapa tudo. E aí a criança vai ficar agitada porque ela quer encher a barriguinha rápido. Uhum. E aí as coisas não fluem. Então, o que a gente vê é que nessas alternativas, se a mãe tem que voltar ao trabalho ou se o bebê não consegue tomar todo o volume no peito, a primeira opção que as pessoas às vezes pensam é na mamadeira. Só que aí é aquilo que a gente tem que ver, pesar na balança. Porque a possibilidade de um desmame é bem maior. Por quê? Porque vai fazer um movimento que vai envolver. É a sucção, só que a sucção de forma diferente. Passivo. No copo, passiva. Né, com pouco Uhum. movimento. Oposta, ao invés de eu levantar a ponta, eu levanto a parte de trás. Uhum. No copo, na colher dosadora, eu tenho um bebê que ele tem que mexer a ponta da língua. Ele tem que fazer uma atividade. Ele continua movimentando. A gente sabe que não é igual ao peito. Ele vai abrir menos a boca, mas é ativo. Então, isso ajuda nesse processo, a criança não confundir. Por quê? Porque eu tô mexendo as mesmas estruturas como se fosse no seio. Então, eu faço atividade. Então, o copo, a colher dosadora, você disse muito bem, tem que ser treinado, porque senão as famílias vão achar que é só jogar, que a criança pega o copo e toma, Uhum. ou então que vai engasgar. Não, é a criança, vai estar bem sentadinha, bem posicionada, e o adulto tem que treinar também, porque senão a gente tem uma ideia diferente. Então é por causa desse arranjo, a gente fala que é desse programação motora que o cérebro faz em cada uma dessas estruturas é que vai determinar aí, Uhum. né, o que é difícil ou não. Então, são boas estratégias o copo e a colher dosadora, Uhum. porque tem movimentação ativa. Tá. São movimentos que vão ajudar aí a fechar o lábio, vão ajudar na posição da língua, vão ajudar na respiração oral, no formato da arcada dentária, que tudo vai influenciar. Uhum. E Camila, Eu respondo. e vamos pensar assim, que né, a gente, na verdade, como eu acho que como tu iniciou a live, eu acho que foi muito bem, a gente não tá aqui para julgar nenhuma mãe que faz essas escolhas, né? Mas a gente tem que, como profissional, né, a gente orienta sempre embasado em evidência científica, sempre, né? Então a gente vai, Sim. bom, a mãe quer ofertar, tá bem, mas eu vou explicar o que que pode acontecer, né? Digamos que essa mãe opte por isso. Tá? Eu quero usar bico artificial, eu vou usar madeira, eu vou usar chupeta e tal. Qual vai ser o impacto disso, então, especificamente na introdução alimentar? O que, que pode Ok. acontecer aí, né? Na questão ali da mastigação, a gente sabe que às vezes essa criança não consegue deglutir, tem uma dificuldade maior, né? Explica um pouquinho para nós, assim, o que, que pode impactar nesse momento, assim. Ok. Então, essa é uma boa pergunta, porque também às vezes a mãe precisou ou às vezes a mãe necessitou, às vezes ela não pôde amamentar por algum Exato, motivo, exato. né? Então, existem N motivos que podem contraindicar doenças, né? Ou então uma fraqueza, né? Enfim, N motivos que a mãe pode ter que ter utilizado a mamadeira. Isso. Então, como que a gente vai fazer? Né? Então, quando a gente vê que a sucção padrão ouro envolve tantos movimentos assim, eles vão preparando, né? Permite a experiência oral para esse bebê, então, começar com o desenvolvimento. Essa criança vai ganhando tônus, ela vai melhorando a postura, né? De tronco, de pescoço. Então, e a boquinha também vai ganhando outros movimentos. Uhum. Então, se esse bebê, ele sugou, mas ele sempre sugou um pouquinho menos, né? Ele tem lá, não teve aquela experiência. Primeiro ponto que a gente
fala? Essa criança, ela está acostumada a movimentar um pouco mais o dorso da língua. Então, às vezes, na hora de deglutir, na hora que começou com a colherzinha, essa criança, ela talvez pode protruir mais a linguinha. O reflexo, essa não é um reflexo de protrusão, mas essa protrusão de língua, talvez ela vai estar mais evidente numa criança com bicos artificiais do que numa criança que não passou pelos bicos artificiais. Então, Camila, mas como que a gente faz? Então, quando esses bicos artificiais, a gente tem lá o mesmo material, né, o mesmo formato, enfim, o que a família escolheu, a gente sempre vai falar para essa família para oferecer também, quando chegar ali em torno de 3, 4 meses, mordedores de outros materiais para essa criança, para poder viabilizar e estimular essa boquinha com outras texturas, com outros cheiros, porque outros até sabores. Por quê? Porque quando a gente tem o leite materno, a mãe modifica a dieta. Comi uma couve, comi uma cenoura. Tem estímulos gustativos diferentes, né? Vai ter cheiros diferentes. E quando eu tô com os bicos artificiais e a fórmula é única, o gosto é o mesmo. O material é o mesmo. Então, o que vai acontecendo é que às vezes o bico vai ficando, né? O bico artificial vai ficando mais velho, não trocou, então antes ele era mais duro, agora ele está mais mole. O que também não é bom para a criança, porque ele precisa passar por essa transição. Então, os mordedores seriam uma forma de ajudar, tá? Então, a gente também tem que pensar que não é porque essas crianças usaram os bicos artificiais que elas não vão conseguir comer, mas elas podem ter, então, um tempo maior de protrusão de língua. Então, na hora que ela vai engolir, ela vai colocar essa linguinha um pouco mais para fora do que as outras crianças. Elas podem ficar um pouquinho mais com a comida dentro da boca. Então, por isso que a introdução aí, né, de colheres que sejam não só de silicone, colheres que sejam de plástico. Então, ter esses cuidados que vão ajudar. Começar com a comida não liquidificada, né? Então, isso vai ajudar a criar outros movimentos para essa criança, tá? Então, o principal ponto aí é que essa criança provavelmente ela vai protruir um pouquinho, ter um movimento de protrusão, principalmente na hora de deglutir o alimento maior do que as outras crianças, tá? Então, na verdade, o que a gente tem que favorecer essa criança é uma experiência com outras texturas, outros sabores, outras temperaturas também, né? Para que ela adapte melhor nesse momento da introdução alimentar, porque eu acho que isso é importante, né? Não é porque uma criança, né, usou uma madeira, espeta, que a criança não vai aprender a comer. Ela vai aprender, mas talvez isso demore um pouquinho mais, né? Existam mais desafios, vamos dizer assim, nesse momento do início da introdução alimentar, né, Camila? Isso, ou essa criança vai fazer mais adaptações, que a gente fala, né? Que é protruir mais a linguinha, ela vai ter que pôr mais a linguinha para fora para ela conseguir deglutir. Por quê? Principalmente se esses lábios dela estiverem um pouco mais fracos ou não fechadinhos, porque na hora de engolir já empurra um pouquinho. Se o lábio aqui não ajuda, eu vou ter essa dificuldade. Então, é o que a gente fala que são adaptações. São crianças que vão executar a função, só que com mais adaptações. Tá, olha que a Bárbara perguntou, né? A gente já falou sobre isso, mas o uso dos bicos, ditos anatômicos, também atrapalham nesse desenvolvimento da musculatura e movimentação da língua, que eu acho que ela entrou depois. Isso, que aí a gente falou que não existe um bico seguro. Então, vão causar também adaptações, principalmente em relação, às vezes a postura da língua vai mudar, não vai trabalhar tanto o dorso, trabalha, mas a força da musculatura e o movimento do resto da musculatura vai sofrer uma compensação. Então, aí às vezes a ponta da língua aumenta, mas aí eu vou ter uma compensação do movimento do lábio ou da bochecha e que não vai trazer aí o tônus e a movimentação essencial para o crescimento do rosto dessa criança. Tá. Tá? E Camila, e ali na fala? O que esse uso, né, dos bicos artificiais pode impactar na fala? Porque acho que é outro momento bem importante, assim, que as mães ficam aflitas. Às vezes um bebê não começa a falar, vai falar mais tarde, né? Tem relação com essa coisa da fala mais tardia ou vai ter uma relação, assim, na articulação dessas palavras?
Exatamente. Aqui é muito importante a gente pensar que a gente tem duas coisas diferentes. Um atraso para iniciar a fala, às vezes a gente vai ter que pensar se não é um atraso de linguagem, aquele todo, né? Uhum. A minha criança está entendendo, ela não está verbalizando, né? Que aí não vai ter a ver com esses bicos artificiais. Vai ter. O que a gente tem que pensar é, será que a minha criança, se a minha criança fica o dia inteiro com a chupeta na boca, eu vou ter que tomar cuidado, porque às vezes ela está com o bico o dia inteiro, ela só vai ficar apontando e não vai querer falar. Aí a gente vai pensar, será que é isso? Então a criança, a primeira coisa, não é deixar a criança com a chupeta o dia inteiro na boca. Se optou por usar a chupeta, que use em alguns momentos, né? Que aí tem que perguntar, né? Assim, a gente pode falar, né? Outro assunto sobre isso. Mas o que é que a gente vê é que o uso dos bicos artificiais vão trazer mais impacto articulatório, Uhum. que é o que a gente fala que são aqueles pontos de articulação. Então, os bicos artificiais vão ter mais ocorrência, né? Aqui a gente falou lá no início que eles ficam, o céu da boca, o palato, ele vai ficar com um formato diferente. A língua vai ficar mais fraca, ela costuma ficar um pouco mais anteriorizada. Assim, Uhum. então, isso vai fazer a língua fica entre a gengiva, né, e os dentes ali, e aí por causa de uma hipofunção da musculatura. E aí isso vai alterar a produção de alguns sons, Uhum. principalmente por causa de uma inadequação na projeção da língua ou uma inadequação da força de língua. Então, por exemplo, os sons do tá, do dá, que às vezes a criança vai poder falar tá, dá, o sa pode ficar diferente, ele vai fazer o tá mais para fora, o zá, o na. E tem um som que é o sonzinho mais difícil, que às vezes é quando a musculatura está muito fraca, que a criança vai ter dificuldade de falar, que vai ser o rá, que é o da arara, da careta, porque aí eu preciso de ter um bom movimento da ponta da língua. Então pensa, olha o tanto de som que envolve a ponta da língua. Tá, dá, na, lá, ra. Então precisa de uma pontinha que funcione e que tenha força. Então, além de movimento, eu preciso de força. Então, se eu tenho uma musculatura fraca e se eu tenho um céu da boca muito alto, um palato, né, atrésico, vai ficar difícil de encostar. Então, a minha criança às vezes vai poder fazer compensações. Uhum. Ao invés de levantar a ponta, eu levanto o fundo da boca. Então, eu vou falar, em vez de falar né, nada, eu posso falar dada. Porque aí eu levanto o dorso da língua, aí a criança começa a fazer trocas. Então, o uso dos bicos artificiais, eles estão mais relacionados com o que a gente fala que é um caráter fonético, Uhum. que é a realização do som, né? Então, um som que é articulado de forma distorcida ou com uma troca, tá? Então, não necessariamente com um atraso para falar, Uhum. mas com uma fala aí com sons que estão comprometidos. Eu tento fazer, mas eu não consigo fazer. Ou eu faço de forma adaptada também. Então, às vezes eu fecho a boquinha, ou então vou fazer, ao invés de falar arara, eu falo arara, né? Que aí eu vou usar o meio da língua. São adaptações que essa criança pode utilizar, Uhum. tá? Camila, acho que a gente né, passou por dois pontos importantes aí. E aí eu posso ter aquela mãe que vai me dizer assim: olha, Jamila, usou né, bicos artificiais, meu filho não teve nenhum problema de introdução alimentar, não teve problema nenhum para falar. E aí eu olho para a criança, como tu falou um momento antes ali, é que para a mãe, né? Vamos pensar na questão do desenvolvimento, tá tudo ok. Mas essa criança fez compensações, né? Às vezes compensação de coluna, de postura, né? Ou essa criança, a gente percebe que essa criança respira pela boca. Eu queria que tu falasse um Isso. pouquinho assim disso, que não tem muito a ver com a live, mas tem, né? Porque eu acho que são as Sim, adaptações, tem. né? Que vai se fazendo ao longo da vida por um uso, né? Às vezes, por exemplo, prolongado, daquela tríade que tu falou, né? Da intensidade, enfim, bem na tenra infância, ali enquanto bebê ainda. E que às vezes impacta muito depois, né, Camila? Sim, pode impactar muito. Porque igual o que a gente está falando, né, dessa força,
se eu fiz adaptações, então uma adaptação importante que vai acontecer é na mastigação, porque a gente tem um padrão de mastigar que a gente vai fazer, manda de um lado para o outro, a mandíbula roda, faz movimentos. Se eu estou comendo uma coisa mais dura, às vezes eu vou ter que apertar primeiro, jogar de um lado, fazer muita força para isso. Movimentos que não são movimentos, a gente fala que mistura movimentos horizontais com verticais, com rotação. Se eu os bicos artificiais, eles têm os pacientes, né, com esse uso, eles tendem a ter uma mastigação adaptada também e tende a ser uma mastigação mais vertical. E isso vai alterar, então, também nessa movimentação das articulações. Então, isso traz impacto, né, na mastigação, vai trazer impacto, então, nesse desenvolvimento e, consequentemente, a respiração, quando eu preciso, por exemplo, mastigar, deglutir e respirar. Esse crescimento, ele é harmônico. Então, a minha respiração acaba também alterando esse padrão. Então, se eu tenho dificuldade de comer coisas muito duras, né? Então, eu estou tentando, enquanto eu estou mastigando, eu estou respirando pelo nariz. Então, se isso está muito difícil, e aí o meu nariz, se o meu céu da boca tá lá tortinho, eu vou precisar de fazer, minha criança para de mastigar coisas duras, ou ela vai começar a fazer uma mastigação mais rápida, então eu vou só amassando, e aí paro e começo a respirar pela boca também. Então, a respiração, a gente sempre fala, né? O ideal é que ela fosse predominantemente nasal, mas essas crianças, né, igual a gente falou aí da adaptação, é um ciclo. Né? Que aí, se eu não tenho um crescimento que foi harmônico, a minha foz, né? Toda a minha estrutura nasal também não cresceu, ela vai estar pequenininha e eu vou precisar de ajudar em toda atividade. Comer é muito difícil, gasta muita energia. Então, dessa forma, né, você perguntou da respiração, e a respiração é basal. Então, se eu não respiro bem, isso vai ter repercussão na alimentação. Então, eu vou ter que mastigar mais rápido ou preferir alimentos mais macios, que eu mastigue menos, para eu poder, então, ajudar na respiração. E aí, como é que eu vou ter que ajudar na respiração? Pela boca. Então, a minha criança vai assumir uma respiração oronasal. Ou ela pode respirar pelos dois ou respirar só pela boca também. E aí, se o ar, né, é essencial respirar, né? Então, se o ar não está passando direito pelo nariz também, isso vai trazer, a passagem do ar pelo nariz vai ajudar no crescimento facial também. Então, a gente tem aí, assim, desencadeador, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Então eu falo, é um problema que puxou. A Bárbara pergunta aqui, ó, podemos dizer que devido aos problemas causados pelos bicos artificiais, pode levar a problemas respiratórios importantes nos bebês? Então, o que a gente vai ver que principalmente o bebê, ele tem um padrão de respiração nasal. Se esse bebê tiver algum problema de respiração nasal e ele vai precisar de usar a boca, então a chupeta pode atrapalhar, a mamadeira pode atrapalhar. Como eles têm um padrão de respiração, habitualmente a gente vai ver uma piora nessa respiração no indivíduo no desenvolvimento dessa criança. Então, às vezes, enquanto bebê, eu não observo diferença significativa na respiração do bebê. Mas a gente talvez vai perceber isso no desenvolvimento. É lá na frente. É com 3, 4, 5 anos, 7. Porque aí a gente vai perceber uma criança que não concentra, uma criança muito agitada. E aí, né, para todo mundo que está assistindo, para a Bárbara que fez a pergunta, porque quando é pequenininho a gente fala assim, esse menino tem uma energia, né? Porque é da idade, então a criança, ele tá dormindo mal, mas é assim mesmo, criança tem os despertar, algumas famílias falam, tem alguns despertares noturnos, só que depois, com o tempo passa, que foi aquilo que você falou, no início vai passando desapercebido. Então, o que a gente percebe é que enquanto é bebê ainda, né, até 1, 2 anos, a gente tem ali uma respiração que é predominantemente nasal e que muitas vezes não vai ter impacto ali, mas vai ter impacto lá na frente com um desenvolvimento
posterior. Então, a respiração talvez seja aquela última função que a gente vai perceber ali, Camila, tu falou uma tá? coisa assim muito importante agora que eu pensei, que eu tava falando e eu tava pensando, né? Que muitas vezes a gente ouve exatamente isso, né? A questão, de que meu bebê não dorme, né? E as mães, né, acabam chamando uma consultora do sono, enfim, né? E muitas vezes essa questão toda da respiração pode ser o que efetivamente está atrapalhando essa criança, né? Na questão do sono desse bebê, né? Por ele não conseguir, então, realizar isso de forma efetiva e talvez ele tenha mais despertares, pode ser uma das questões, né? Óbvio que causas existem várias, né? Mas essa é Várias uma das isso. causas, né, Camila? Sempre tem que ser igual, né? Assim, eu não sou consultora do sono, mas assim, sempre, né? Quando a gente trabalha com desenvolvimento infantil, a gente vê, a primeira coisa é sempre enxugar aquele caso. Então, tem que ser eliminada qualquer alteração, sim, orgânica. Né? Então, de respiração, é observar como é que essa criança está dormindo. Às vezes eu já cheguei em consultorias de amamentação e vi a criança estava dormindo, mas às vezes com o lábio aberto, Uhum. que a gente comenta muito com a cabecinha para trás. Será que já está fazendo adaptações aí? Será que essa respiração tem algum comprometimento? Aí a gente volta a cabecinha da criança para o lugar, de repente ela já está fazendo alguma adaptação. E aí é claro que nessas crianças a gente vai ver na mamada alguma diferença. Uhum. Porque aí no bebê muito pequeno, qualquer alteração respiratória vai repercutir na mamada, porque a sucção independente, a criança faz a sucção, deglute, suga, deglute, faz uma pausa, né? Suga, deglute, respira rapidamente, suga, deglute, respira. E depois para respirar. E aí são crianças que, se tiverem problema de respiração por qualquer motivo, né? Ela vai ter uma incoordenação aí. Então, às vezes, ela vai fazer grupinhos pequenos, às vezes essa criança engasga, muda de cor. Então, quando a gente tem uma alteração na respiração, ela costuma dar muito impacto na hora da alimentação. Porque a gente fala, né, precisa coordenar bem sucção, deglutição e a respiração. Se um desses está alterado, a função da alimentação vai ter um problema aí, né? Ou a criança não vai ganhar peso, aí vai ser uma amamentação muito ruidosa, né? Uhum. Então, a gente não quer desesperar ninguém aqui, mas é uma causa que a gente tem que observar. Claro. Então, tem que A ver. gente está falando de uma disfunção, né, Camila? E também pensei assim, Isso. questão da alimentação, que muitas vezes as mães podem reclamar assim, ai, meu filho não aceita, meu filho, né, como tu falou, não aceita coisas mais sólidas, coisas mais duras. Na verdade, não é que não aceita, a criança não consegue, porque ela precisa, na verdade, respirar. Se ela fica, né, se ela ficar ali mastigando, ela não vai respirar. Né? Então, às vezes, não é uma questão da criança não Exatamente. gostar do alimento ou não querer, é por uma dificuldade realmente que ela tem, né? Perfeito, exatamente. Que aí às vezes são aquelas crianças que 3, 4 anos e que são crianças que não mastigam, Uhum. né? Então a primeira coisa, vou ter que ensinar a criança a mastigar. E aí às vezes na hora que você vai ver, você fala assim, não, primeiro tem que ensinar a criança a respirar. Então aí o que tem que fazer? Tem que fazer uma avaliação para ver como é que foi essa respiração. Pode ser uma hipertrofia de amígdala, de adenoide. Nós estamos falando de criança maiorzinha aí, Uhum. né? Mas só que aí tudo por quê? Aí a criança está respirando pela boca. Ou seja, e aí se a gente vai ver, aí na hora que a gente vai fazer o caminho inverso, que o Pedro fala muito, Uhum. né? Olha só, teve hábitos aí, usou talvez mamadeira por 3, 4 anos, chupeta. Retirou a chupeta com 1 ano, mas teve o hábito de sucção no bico artificial, que é a mamadeira prolongada. Então, talvez já é aí que estava passando o ar mais pela boca, então teve uma hipofunção nasal também. Uhum. Então, assim, a gente vai sempre pensar, será que é uma coisa que ocasionou a outra? Às vezes vai descobrir lá na frente só. Então, o que a gente vê é que tem relações, sim, o uso dos bicos artificiais com impacto aí no crescimento crânio-facial, com impacto na movimentação da língua e da mandíbula, que podem trazer prejuízo aí nas funções, né, de sucção ao seio, de transição, na transição da consistência dos alimentos, né? Então, não só lá na papinha amassada, né, na papa amassada, mas na mastigação principalmente, e trazendo impacto também na articulação, Uhum. né, que é então a fala, na deglutição também, por causa de uma hipotensão, né, uma hipofuncionalidade
desses músculos que são responsáveis aí por todo o desenvolvimento do crânio, né? Então, o crescimento é do osso e do crânio também. Então, essa movimentação é harmônico, vai crescer juntos em Uhum. prol, executando funções. Então, qualquer problema nisso, qualquer interferência nisso, vai impactar, pode impactar em alguma das funções, né? Então, Tá. é 100%? Não, não é 100%. Podem, Uhum. né? Camila, a gente já tá mais pro fim da live. Eu queria te fazer a última pergunta, que eu acho que não tem mais nenhuma aqui pra gente responder. Uma das perguntas, assim, que as mães fazem bastante, né? Quando a gente orienta ali na introdução alimentar, então que agora vai entrar o copo, enfim, né? Para ofertar água, para ofertar o leite ordenhado. A questão é qual copo utilizar, porque aí as mães vão na loja e existem milhares de copos, milhares de coisas coloridas, de bicos de silicone, bico rígido, copo 360 com canudo, sem canudo, enfim. E as mães não sabem o que usar. O que que nesse momento, vamos pensar ali 6 meses, né? Que é o que se preconiza, o Ministério da Saúde, enfim, eu começo a introdução alimentar com 6 meses, né? Qual seria o copo mais ideal para essa criança utilizar pensando, né, pensando em tudo isso que tu falou, né? Para essa criança movimentar a ponta da língua, para essa criança ficar mais ativa, para que não impacte tanto, né, nessas questões que a gente está falando aí de fala e introdução alimentar, enfim. Então, o que a gente vai pensar é que o ideal seria, Jamila, o copo aberto. Uhum. Né? Se a gente for parar para pensar no desenvolvimento da criança, se ela sugou, depois ela consegue, ela tem habilidade para tomar no copo aberto. Então, assim, só que o que a gente vê é que tem uma certa dificuldade por extravasar demais. Uhum. Então, o que a gente sempre orienta são copos. O copo 360, ele vai ser um copo que ele vai simular o aberto, Uhum. né? E ele vai precisar ali da criança que a criança faça uma pressão com o lábio. Então, os copos 360 que precisa fazer pressão com lábio, essa criança só vai dar conta de fazer isso em torno de 10 meses. Então, ela não vai dar conta muito novinha, com 6 meses, porque ainda não tem uma atividade do lábio superior tão grande, né? Ainda não tem isso. Então, ela vai aprender isso um pouquinho depois. Então, dê preferência para aquele copo 360, onde que a criança vai fazer, ela vai ter que movimentar a pontinha, não vai movimentar o dorso da língua. Tem sido utilizado muito os copos de bico rígido. Por quê? Porque aí não vai ter aquele plástico e a criança vai precisar de fazer a movimentação ativa da língua. O que que a gente sempre orienta? Evitem aqueles copos que são de material que simula que seja muito parecido com a mamadeira. Uhum. Por quê? Porque aí a criança vai executar mais o dorso e aí vai fazer só aquele vácuo. Então a gente tem que pensar que a boquinha da criança tem que fazer a movimentação ativa, Uhum. né? Então, tá na dúvida? O mercado vai falar: esse é bom para 6 meses, esse é para 7, esse é para 8, esse é para 9. Então é sempre, eu falo para os pais, né? Quando eu estou fazendo consultoria de amamentação, eu sempre falo: pode, né? Eu oriento. Qualquer coisa chama a Uhum. gente para a gente poder orientar. Então a gente tem que pensar que tem que ser um padrão diferente desse da mamadeira. Uhum. Dá para ser, tem que passar pela sucção, por um copo. A criança tem condições do copo aberto. Uhum. A colher dosadora também tem sido uma boa estratégia. Então, tá. Camila, a Thaisa que disse adora a Camila. Thaís, eu também. Tá. Camila, assim, ó, Obrigada! estamos chegando mais pro final. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu quero te agradecer imensamente, porque assim, te Ah, ouvir é que uma bom. aula sempre, né? Eu amo. Menina! Olha, Suzane, como reverter a confusão de bico? Bebê de 53 Hum. dias, apenas retirar a chupeta? Então, Suzane, eu sempre falo, quando já tem, né? Se você já usa chupeta, a primeira coisa, você pode até, como tá no finalzinho da live, talvez não vai dar tempo, porque senão a gente cai aí. Suzane, você pode entrar em contato comigo no inbox, que eu te oriento direitinho, mas eu sempre falo, não é só tirar, faz gradual, porque às vezes até você
precisa ainda disso. Então, é só para é importante quando se fala dessa confusão de bicos, a gente precisa entender qual que é o contexto que você está usando a chupeta também, para eu te orientar, para a gente orientar a fazer essa retirada. Eu sempre sugiro para as famílias fazerem uma retirada gradual, porque se eu vir e falar assim, tiro a chupeta, a primeira, eu não sei para que você está usando. Será que está usando é porque esse bebê tem uma necessidade de sugar demais? Então, será que você está usando porque esse bebê chora demais? Eu preciso, é importante o profissional. Eu, né, assim, eu acredito que a Jamila trabalha assim também, que a gente vem da mesma linha. A gente nunca faz a retirada. Eu preciso te ouvir e entender por que que você usa para eu te ajudar a retirar. Para a gente fazer esse trabalho reverter essa confusão de uma forma que seja adequada e mais rápida possível, mas sem ser de forma abrupta. Porque a gente trabalha muito com essas formas gentis, mas aí a gente vai tentar sempre otimizar o tempo, porque já está com 53 dias, para você não perder, não ter um desmame precoce, e a gente fazer de uma forma que seja bem empática, que seja muito boa para você e para o seu bebê também. Pode me chamar no Insta, me chama no direct que a gente conversa, pode ficar tranquila. Porque aí também, né? Porque não é uma receita de bolo. A gente vai ver por que você usa e vai te ajudar, tá bom? Ai, Camila, muito obrigada, amei demais. Tu aprendeu Por aqui. nada. Muito, muito, muito obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. Foi um prazer receber o seu convite. Foi muito bom. Fico feliz de ter dado certo, né? A live. Então veio no momento certo também. Eu gostei demais. Muito obrigada. É um prazer. Então espero ter outras aí para a gente poder conversar. Vamos sim. E obrigada por todo mundo que está Tá aqui bom? nos ouvindo até agora, tá? Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todo mundo que passou aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Camila. Beijão. Beijo. Tchau, Fica querida. com Deus. Tchau.